ouve, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 15 de dezembro. Estamos exatamente no meio do último mês do ano. E você que está conosco nessa manhã, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus nessa manhã através do pastor Antônio Júnior, quando na ocasião ele estava ministrando a palavra de Deus, aludindo a conferência teológica e também o aniversário da nossa igreja. Ouviremos também ainda nesse programa a nossa guia turística, Aline. Ela é brasileira e sempre nos assiste quando realizamos as nossas excursões à Terra Santa. E nessa oportunidade eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica que nós estaremos realizando a 13ª excursão em janeiro de 2022. Para tanto, a guia turística estará falando sobre essa viagem, as curiosidades de Israel. Você precisa de ouvir para também ter o desejo de participar dessa excursão. Quero ainda lembrar que durante o Natal desse ano, no dia 25, a Igreja do Calvário estará realizando o musical natalino, a celebração natalina. Esse ano, com restrições, conforme a vigilância sanitária, será realizada dentro do templo. Mas no dia 26, estaremos realizando o Natal de generosidade às famílias pobres. Nós precisamos de dividir o pão de cada dia com aquelas famílias que sequer têm uma ceia do Natal. Então, se você desejar colaborar, contribuir com uma ou mais cestas básicas, você pode hoje mesmo, no horário expediente comercial, ligar para o fone 3341-2962, repetindo, 3341-2962, e você fará o agendamento tanto de participar do musical natalino, como também na maneira de generosidade, ajudar aquelas famílias pobres doando uma cesta básica. Você vai agendar para garantir a sua participação no dia da celebração do musical natalino, como também estará fazendo a doação de uma generosa oferta. Ligue hoje mesmo, no primeiro e segundo expediente, ou aos sábados, no primeiro expediente. Nesse instante, quero deixá-los com a nossa guia turística falando sobre as curiosidades de Israel, a Aline. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente vai falar de 12 curiosidades sobre Israel que vocês provavelmente não sabiam. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A nossa primeira curiosidade é que todos os anos são colocados 1 milhão de bilhetinhos no Muro das Lamentações. E antes do Rosh Hashanah e de Pessah, que é o Ano Novo Judaico e a Páscoa Judaica, todos os bilhetinhos são retirados do muro e são levados para o Monte das Oliveiras para serem enterrados, que é um dos lugares mais significativos de Jerusalém e é sagrado tanto para judeus, cristãos como muçulmanos. A segunda curiosidade é que o lugar mais baixo do mundo fica aqui em Israel e é o Mar Morto, que está 430 metros abaixo do nível do mar. Além de ser um dos corpos d'água mais salgados do mundo, com 33% de sal na água. E falando em mar, a nossa terceira curiosidade é que o Mar da Galileia não é um mar, e sim ele é um lago de água doce,
com 21 quilômetros de extensão e 13 de largura, e onde se passam muitas histórias do Antigo e do Novo Testamento. Entre elas vai ser onde Jesus vai caminhar sobre as águas. A nossa quarta curiosidade é que Israel só se classificou uma vez na história para a Copa do Mundo e foi em 1970. E por isso, hoje em dia, muitos israelenses torcem inclusive para o Brasil na Copa do Mundo, já que Israel não consegue se qualificar. Número 5. Israel é o país do mundo com a maior quantidade de museus per capita. Então, quando vocês vierem a Israel, não deixem de visitar pelo menos o Museu de Israel, onde fica a maquete de Jerusalém dos tempos bíblicos, e também dentro dessa cúpula estão guardados os pergaminhos do Mar Morto. Número 6. Israel é a única democracia livre de todo o Oriente Médio. E número 7. Israel tem 2 línguas oficiais, o hebraico e o árabe. E por isso toda a sinalização de trânsito em Israel ela é escrita em hebraico e em árabe, e embaixo vocês podem ver também que é colocado em inglês por causa dos turistas. A nossa próxima curiosidade tem a ver com dinheiro. Todas as notas em Israel elas têm braille para que os cegos possam ler elas, e também na metade das notas estão representados homens e metade mulheres, e todas as pessoas que aparecem aqui, eles são poetas ou escritores israelenses. A nona curiosidade é a própria bandeira de Israel. O design dela é baseado no talit, que é o manto de oração judaico, que é um manto branco com linhas azuis e pretas. E para o design da bandeira, pegaram o manto e acrescentaram a estrela de Davi no meio. E a bandeira foi criada em 1897, bem antes da própria criação do Estado de Israel. A 10ª curiosidade, pessoal, vou ser bem sincera com vocês que demorou muito tempo até eu descobrir ela. Quando a gente entra no ônibus público aqui em Israel, no local reservado para os idosos, tem uma passagem bíblica do livro de Levítico, que está escrito o seguinte: levantem-se na presença dos idosos. E a continuação desse versículo diz: honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Em Levítico 19:32. E na minha opinião, essa é uma maneira muito bonita de marcar e reservar o lugar dos idosos no ônibus. Número 11, e a nossa penúltima curiosidade: Israel é uma das maiores rotas migratórias de pássaros do mundo. 500 milhões de pássaros passam pelos céus de Israel 2 vezes por ano, e por isso Israel é um dos melhores lugares do mundo para se fazer observação de pássaros. E para aqueles que quiserem ver esse fenômeno fantástico com os próprios olhos, venham para Israel ou na primavera ou no outono e vão até Emek Ha'ula, que é o local com a maior concentração de pássaros migratórios de Israel, porque eles param lá para comer e descansar, e as imagens são de tirar o fôlego. E para finalizar essa lista, nossa última curiosidade, número 12, é sobre o Exército de Israel. O Exército de Israel é um dos únicos do mundo onde o serviço militar é obrigatório, tanto para homens como para mulheres. As mulheres servem 2 anos e os homens servem 2 anos e meio. A partir dos 18 anos de idade. O que vocês acharam dessa lista? Comentem aqui embaixo se tem alguma dessas curiosidades que vocês já sabiam, e também me comentem qual foi a mais surpreendente na opinião de vocês. Um beijo, se inscrevam no canal aqui, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram e a gente se vê na próxima. De forma singular, de forma genuína, e essa alimentação é a palavra, ela é pura, ela é genuína, aleluia! Ela é a boca de Deus, ela é o som de Deus, ela é de fato aquilo que Deus está revelando à sua igreja. Então sejamos, irmãos, como bebês, que instintivamente procura o seio da mãe para se alimentar. Procure, deseje, anele, corra, vá para cima das Escrituras, aleluia, porque as Escrituras de fato é o próprio Cristo, e Ele disse isso, lá em João capítulo 6, verso número 35, quando Ele diz, declarou, pois Jesus, eu sou o pão da vida,
e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. No verso do 35 ele diz: eu sou o pão da vida. Mas o que mais a Bíblia diz dela mesma? E eu acho esse texto aqui a coroa do texto que é a palavra, do poder que é a palavra. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, disse assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Percebamos, irmãos, que aqui o apóstolo Pedro o tempo todo fala sobre as implicações de ser crente, a partir da regeneração providenciada por Deus, por meio de Jesus Cristo, e que não houve participação sua, foi ato que Deus mesmo resolveu fazer, foi plano de Deus, foi plano gracioso. Então, como implicação, uma das implicações, eu tenho que entender que Pedro está dizendo assim, que precisamos crescer espiritualmente pela palavra de Deus, e também esse crescimento espiritual pela palavra de Deus implicará numa vida em comunidade de forma saudável, salutar, superlativa. Que isso reflete então na igreja, somos nós, irmãos. Nós como igreja é que precisamos viver em comunidade. Igreja, ela anda amando uns aos outros. Igreja, ela tem um fundamento para perdoar a ofensa do outro, para se perdoar da ofensa que você fez, chamada amor. Porque imagine se Deus lhe reprovasse pelos seus atos. Você não tinha condições então de estar na presença, mas pelo ato de amor, Deus resolveu trazer você à presença dele, por meio de Cristo Jesus. E por que eu não vou amar? Por que então eu não vou amar? Eu vou dizer: se você não ama, você não é igreja. Se você não ama, você nunca conheceu Deus. Se você não ama, você nunca conheceu o amor de Deus. Irmãos, à medida que nós deixamos o pecado, a sua prática, retirando, afastando ele das nossas vidas, isso acontece pelo poder da palavra de Deus. Foi assim que Deus estabeleceu a nossa vitória. É Ele que opera em nossas vidas para nos livrar do poder do pecado, através de sua palavra. O que Pedro vai chamar então desse puro leite espiritual. Percebem, irmãos, que a salvação não é apenas algo que conquistamos e assim esperamos o dia da ressurreição dos mortos. Não, a salvação é algo que envolve muitas coisas, inclusive uma vida de ética, mudança de atitude, mudança de comportamento e mudança até mesmo, irmãos, do cosmo. Saiba, irmãos, que o poder desta palavra aqui vai mudar o cosmo. Aquilo que o pecado desregrou, desestabilizou, até mesmo o planeta Terra, a natureza, com Cristo tudo vai ser renovado. Vamos viver novo céu e nova terra. Amém? Chegamos então no verso número 4. Pedro vai apontar qual é a segurança para vencermos os inimigos, para continuar sendo crente. A razão para que a minha fé não seja em vão. E ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Essa pedra, irmãos, é Cristo. E Pedro usa aqui a elucidação de um texto lá de Isaías, e que percorre também até os próximos versículos que nós vamos estar vendo aqui. Mas o que chama a atenção é que Pedro diz que essa pedra, eleita, preciosa e que fundamenta a nossa fé, foi lançada para outro povo, e esse povo tropeçou nessa pedra. E aí ele continua: sim, pelos homens, pedra de tropeço e rocha de ofensa.
E aí precisamos abrir o texto justamente de Isaías, capítulo 8, verso 14, para que eu possa entender, porque Pedro está usando então essa citação. E é justamente a citação que diz: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilhas aos moradores de Jerusalém. E ainda no capítulo 28, verso 16, ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Então, Pedro usa então essa citação do profeta Isaías, e ele deixa claro que o agente edificador da igreja é o próprio Deus. E é ele que constrói a sua própria casa. E aí podemos retirar algumas lições sobre isso, dessa descrição da vida da igreja. Quando ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. E aí a analogia que ele usa mais uma vez, ou outra analogia, é pedras vivas. É a descrição de Jesus. Quando está no singular, é a Cristo. E quando está no plural, como agora, é nós, a igreja. Então, é o crente que se encontra esse princípio vivificador de Cristo na forma de pedras, que são, na verdade, uma analogia para dizer que são os blocos ou os tijolos. Ou seja, na casa, na construção de Deus, nós, como igreja, somos esses blocos que constroem essa casa espiritual. Mas quem são esses que são espirituais? São aqueles que despojaram-se do pecado. São aqueles que abandonaram a vida mundana, a ideologia mundana, o sistema maligno. Quando esses que abandonaram e creram em Cristo Jesus pela fé, confiando que Ele é o Salvador, Pedro está dizendo que essas pessoas são pedras vivas, que está fundamentada na pedra viva que é o próprio Cristo. Paulo então diz a mesma coisa quando escreve o capítulo 2, verso 19 ao verso 22 de Efésios. E ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos. Sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando o próprio apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo, no capítulo 3, primeira carta, verso 15, ele diz: para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E o autor aos Hebreus diz: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aonde eu tenho a minha esperança? É na revelação da palavra. Então o autor aos Hebreus está justamente dizendo o seguinte: aquilo que eu já disse, se eu estou na palavra, se eu abandonei a vida de pecado, eu sou essa pedra viva, eu sou essa igreja de Cristo, eu sou esse remanescente neste mundo caótico, eu é que tenho de fato aquilo que é a verdade, amém? Nós como igreja somos essa comunidade viva, pujante, em que o Espírito está presente, aleluia. Mas esse é um compromisso individual de cada um de nós. Você não pode ser crente pelo seu pai ou pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu filho, marido ou esposa. Você não pode ser crente porque o pastor é crente.
Quem é crente é você. Quem é pedra viva é você. E se você não se alegra em ser uma pedra viva, em ser um crente, você precisa hoje levantar a sua mão e dizer: eu quero ser esta pedra viva. Eu quero abandonar a minha vida de pecado. Eu não aguento mais essa vida triste de pecado. Eu quero conhecer e eu quero ter esse crescimento. Eu quero beber esse leite puro, genuíno que é a palavra. Aleluia! Aleluia! E aí Pedro vai dizer que nós então, como crentes, somos sacerdócio santo. É o mesmo significado de que todo crente agora tem essa função na casa de Deus, como o sacerdote tinha. Ele remete então à dedicação dos crentes a Deus, já que os sacerdotes, eles tinham essa conotação de serem consagrados e dedicados ao Senhor. E Pedro então está dizendo que nós como crentes somos esses sacerdotes na casa de Deus. Ou seja, eu e você fomos consagrados, dedicados para o Senhor. Se isso não é bênção, irmãos, eu não sei o que é. Ser consagrado a Deus, ser dedicado ao Senhor. Aleluia. E aí esse sacerdote faz o quê? Pedro vai dizer que ele oferece sacrifícios aceitáveis a Deus. E aí você precisa lembrar do Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer então um animal em que ele sacrificava, cortava as suas partes, colocava numa bacia, tocava fogo ali, e aquela fumaça então simbolizava um aroma em que Deus aceitava o sacrifício. Mas preste atenção, o sacrifício na antiga aliança era um sacrifício morto. Quando Cristo então se oferece como esse sacrifício perfeito, Deus aceita de uma vez por todas. Eu e você que somos pedra viva, sacerdócio santo, aleluia, oferecemos a Deus sacrifícios vivos. Por isso que a igreja, ela é um culto vivo. Por isso que o Espírito Santo de Deus aviva a nossa vida para apresentarmos este culto vivo, a presença do Espírito, aleluia, o direcionamento do Espírito. E, irmãos, o que nos alegra é que nós, como Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, nós temos essa marca de sermos avivados, de sermos cheios do Espírito, de termos de fato os dons espirituais sendo expressados nessa comunidade, nessa vida de igreja, aleluia. Glória a Deus. Na nova aliança, o sacrifício, ele é vivo. Somos nós essa pedra viva, os eleitos, os santos, os crentes que oferecem, com base no sacrifício total de Cristo, que Deus aceitou pela sua eficácia. E o autor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 13, verso 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí nós passamos para os versos 6, que diz assim: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. A pedra, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai fundamentar a sua teologia. Ou seja, ele vai fundamentar a sua doutrina já exposta com textos do Antigo Testamento. A saber, que assim como diz o Senhor na Antiga Aliança, o texto de Isaías. Para que eu possa entender aqui essa citação, o texto de Isaías, os assírios estavam para invadir a Israel. E Israel, ele tinha esquecido
de que Deus já tinha posto a pedra angular. Ou seja, Israel esqueceu de que eles deveriam crer em Deus. Com medo que eles estavam do exército assírio grandioso, eles fizeram uma aliança com os egípcios. E quem eram os egípcios? Os egípcios foram a primeira nação que escravizou os hebreus. E aí Deus vai então, pelo profeta Isaías, alertar justamente o povo, esse pecado do povo, que o povo esqueceu de exercer fé, porque a pedra de Sião ela já estava posta, Cristo já estava posto na antiga aliança. Pedro então pega essa analogia para justamente dizer que nós agora, ou seja, os gentios, têm essa oportunidade de ser povo de Deus, porque a pedra que Deus colocou em Sião, o seu povo escolhido tropeçaram nela. O que é esse tropeço? É a falta de fé em Cristo. Toda vez que o homem não crer em Cristo, ele tropeça, ele leva um trupicão no próprio Cristo. Essa é a analogia para que a gente possa entender. Mas você que aceitou a Cristo, ele deixou de ser pedra de ofensa, e ele passou então a ser uma pedra preciosa, porque ele de fato é precioso para o próprio Deus. E agora ele passa a ser essa preciosidade para você, porque você agora crê, porque você agora confia, porque você agora conhece a Cristo. A pedra que os construtores, ou seja, que Israel rejeitaram, essa é a pedra angular, essa é a pedra de esquina, essa é a pedra. Assim como diz o Salmo 118, verso 22. Os judeus que rejeitaram a pedra, ou seja, a pedra que eles tropeçaram, que eles toparam, que eles levaram esse trupicão, essa é a pedra que salva. É a pedra que salvaria Israel dos inimigos assírios. É a pedra que salvaria Israel dos inimigos babilônios. É a pedra agora que salva-nos dos nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? O diabo, os demônios, o mundo. Quem nos livrará então desses inimigos? Cristo Jesus. Acredito que você, telespectador, há de convir. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é devido à exiguidade do nosso tempo, mas você está convidado amanhã a continuar ouvindo essa mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Ele assim nos permitir. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses são de Deus, a minha vida